Seja bem-vindo ao canal Rockin, o canal de narrações do YouTube. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para novas atualizações. Deon estende uma saudação a Cruel, deixando escapar um comentário sobre o longo tempo que passou desde a última vez que se encontraram. Deon observa as características distintas de Cruel, seus olhos verdes e cabelo preto, uma verdadeira personificação da família Hart, pessoas que ele achava que nunca mais iria ver novamente. Cruel é uma figura que ele jamais desejava encontrar novamente. Cruel compartilha que, dias atrás, durante uma expedição, cruzou o caminho com o comandante do Batalhão Zero. Impaciente com o receio crescente de ter sido descoberto, Deon lança a pergunta para Cruel com uma intensidade evidente em sua voz. E então? Cruel então narra que, ao testemunhar o comandante Zero inspirando os soldados com tanta facilidade, sua mente imediatamente voltou-se para Deon. Ele comenta que o espírito do exército demoníaco estava verdadeiramente elevado, o que surpreende Deon. Cruel comenta que ouviu dizer que seu irmão também é capaz de comandar no campo de batalha com facilidade e que, se eles o tivessem ao seu lado. Mas é interrompido por Deon, cujas risadas mal podem ser contidas. Rindo, Deon se desculpa, incapaz de conter sua incredulidade diante da situação absurda. Com um olhar firme, Deon enfrenta Cruel, rejeitando veementemente a ideia. Ele pede ao irmão que pare de inventar tais cenários irreais. Os olhos de Cruel permanecem frios e imperturbáveis enquanto ele responde. Deon observa atentamente, notando a mesma expressão indiferente que sempre caracterizou seu irmão, um olhar que parece não se importar com nada. No auge da decepção e raiva, o protagonista se vê impotente, reprimindo os xingamentos que fervilham em sua mente. A mágoa se mistura com a frustração, enquanto ele observa seu irmão com olhos frios, refletindo sobre a indiferença que sempre marcou a relação entre eles. Deon sai e lança um olhar lateral para Cruel enquanto comenta se o convidado de honra não deveria cumprimentar os outros presentes. Ele assegura Cruel que não precisa se preocupar com sua presença, pois ele vai aproveitar bem o banquete antes de partir. Em seus pensamentos, Deon reflete que é muito mais produtivo e satisfatório desfrutar de pudim do que interagir com esse bastardo. Enquanto saboreia o pudim e julga o banquete como idiota, Deon planeja apenas ficar um pouco e partir logo. No entanto, sua esperança de escapar logo é frustrada quando Cruel permanece ao seu lado. Cruel menciona ter ouvido sobre a missão de Deon para subjugar monstros. Deon, mantendo sua postura de indiferença, continua a saborear o pudim, ignorando completamente a presença persistente de Cruel ao seu lado. Por mais que sua mente se pergunte sobre o motivo pelo qual seu irmão insiste em conversar com ele, seu desejo mais ardente é que Cruel simplesmente desapareça, permitindo-lhe desfrutar de sua sobremesa em paz. Cruel pergunta se Deon se machucou de alguma forma. Essa pergunta cutuca um nervo sensível em Deon, alimentando sua crescente irritação. Então Deon pergunta por que ele está tão irritante hoje. Ele mesmo pode cuidar de seu próprio corpo, então não é necessário que Cruel continue fingindo que se importa. E mesmo que ele se machuque, ele nunca vai deixar Cruel saber. Então, que ele continue observando de fora sem fazer nada, como ele sempre fez. Da mesma forma como ele só ficou olhando enquanto ele era levado à força para a guerra naquele dia. Deon enfatiza como essa atitude de nação sempre foi característica de Cruel. Enquanto Deon enfia grandes quantidades de pudim na boca, ele pondera que seria melhor esquecer isso e parar de desperdiçar energia. Ele se questiona por que veio ao palácio em primeiro lugar, concluindo que só o deixou chateado. Enquanto isso, Cruel começa a tentar se explicar para Deon. Enquanto Cruel se prepara para iniciar sua explicação, o líder da oposição ao imperador, o Duque Luster Starb, se aproxima com um comentário aparentemente sarcástico sobre o tocante momento entre irmãos, acrescentando uma camada de tensão ao ambiente. Cruel responde ao cumprimento do Duque de maneira respeitosa e formal, enquanto o Duque, por sua vez, o tranquiliza, indicando que não é necessário manter formalidades. Virando-se para Deon, o Duque Luster formulou sua pergunta de maneira educada, perguntando se essa não era a primeira vez que se encontravam. Estendendo a mão em um gesto de cumprimento, ele comentou que já ouviu bastante sobre o protagonista e expressou o prazer em finalmente conhecê-lo pessoalmente. Em meio a isso, Deon se perguntava sobre o motivo daquela abordagem.
O olhar de Deon se fixa no conde com uma mistura de curiosidade e cautela. Ele se pergunta por que esse homem está interessado nele, o que há por trás desse gesto amigável e do conhecimento prévio sobre sua pessoa. Deon se afasta abruptamente, ignorando o gesto de cumprimento do conde. Um silêncio constrangedor se segue à saída de Deon, deixando os presentes no banquete surpresos e desconcertados. Murmúrios inquietos se espalham pela sala enquanto as pessoas comentam em sussurros sobre a atitude inesperada do protagonista. As damas da corte sussurram entre si, perplexas com a cena que acabaram de presenciar. Como pode ser que Deon Hart tenha simplesmente ignorado o duque? Dizem que isso é típico dele, mas ainda assim, como um mero conde honorário, ele tem a audácia de agir dessa maneira. As vozes murmurantes ecoam pelo salão, repletas de choque e incredulidade diante do comportamento do protagonista. A expressão de choque no rosto de Cruel é evidente, enquanto o duque mantém uma postura complacente diante da situação. Cruel olha assustado para Deon por sua atitude, e o protagonista pensa que ele já sabe, mas... Na verdade, a boca de Deon estava cheia de pudim no momento, por isso ele não conseguiu falar, e estava tentando engolir discretamente primeiro. Observando que o duque está explodindo de raiva, Deon desiste da ideia de abrir a boca para falar e decide apenas apertar as mãos do duque logo. Mas antes que isso aconteça, o príncipe Elfidius Desiré aparece cumprimentando o duque Luster. Intrigado, o protagonista comenta consigo mesmo que esse local só pode estar impregnado de mel porque abelhas estão surgindo de todos os lados, e de qualquer forma, ele precisa cumprimentar o duque de uma vez. O príncipe, colocando-se entre Deon e o duque, comenta com o duque que ele não tem aparecido no castelo há algum tempo e que provavelmente anda muito ocupado. Enquanto o duque se desculpa com o príncipe, Deon não pode deixar de se perguntar por que o príncipe se posicionou à sua frente. O príncipe responde ao duque que desculpas não são necessárias e que, na verdade, ele é quem deveria estar se desculpando. Ele comenta que está apenas fazendo suposições e que certamente o duque tem seus motivos. Enquanto isso, o príncipe se pergunta por que o duque está abordando o conde Hart assim que ele chegou. O duque realmente é um bastardo ardiloso. O príncipe simplesmente não vai deixar isso acontecer sem fazer nada. Determinado a proteger Deon Hart, o príncipe mantém um olhar vigilante sobre a situação, pronto para intervir caso seja necessário. Enquanto isso, Deon vê essa oportunidade como um momento crucial para finalmente engolir o pudim, antes que mais complicações surjam durante o banquete. Porém, antes que Deon possa prosseguir com seu plano de engolir o pudim, ele é surpreendido por um abraço firme vindo por trás. Foi a princesa Letia Desiré que deu um abraço vigoroso em Deon e ela comentou com seu irmão que, se ele fosse conversar com o conde Hart, deveria tê-la chamado também. Ainda envolvendo o conde em um abraço firme, a princesa expressa que sentiu muito a sua falta. O príncipe, percebendo a angústia de Deon, vira-se apressadamente e chama a princesa com desespero evidente em sua voz. Com o impacto, o conde Deon parece tossir algo, possivelmente sangue, e essa visão deixa o príncipe em estado de choque. Com urgência, ele clama para que o médico real seja convocado imediatamente, temendo pela saúde do conde. Mas na verdade, o conteúdo vermelho cuspido por Deon era o pudim que ele estava tentando engolir. Deon tenta articular que não há necessidade de chamar um médico, explicando que o líquido vermelho não passava de pudim. No entanto, sua cavaleira, visivelmente preocupada, rapidamente intervém, usando um pano para limpar sua boca, enquanto suplica para que ele não faça esforço para falar. Ela se culpa, lamentando não ter percebido seu estado de saúde antes, enquanto Deon tenta falar em vão, explicando que aquilo não é sangue, é pudim. Suas palavras, abafadas pelo pano e pela preocupação da cavaleira, mal conseguem ser ouvidas em meio ao burburinho crescente do salão. De repente, surge o imperador no salão, sua presença imponente calando momentaneamente as vozes ansiosas que ecoam pelo ambiente. Ele demanda saber o motivo de toda essa comoção. Deon pragueja mentalmente, frustrado pelo inoportuno aparecimento do imperador naquele momento. E para piorar, ele é seguido pelo general Nemeseus, o primeiro herói do império, aumentando a pressão e o desconforto no ambiente já tenso.
A princesa, enrubescida de constrangimento, dirige-se ao imperador para relatar que o conde está sangrando, atribuindo a culpa a si mesma por não ter controlado sua força ao abraçá-lo, dominada pela alegria de revê-lo. O príncipe pede desculpas ao imperador e menciona que irá repreender a princesa mais tarde. O imperador, por sua vez, afirma que não há necessidade, destacando que o conde Hart é um herói e que certamente não cuspiria sangue apenas por ter sido abraçado pela princesa. O imperador informa que o conde foi emboscado no caminho para o palácio, sugerindo que os sintomas possivelmente são resultado de ferimentos internos e exaustão decorrentes desse evento. Deon, ouvindo essa explicação, só consegue pensar que não foi nada disso. Normalmente, eles perceberiam se fosse sangue pelo cheiro, mas o perfume intenso no banquete mascara qualquer odor. O imperador pergunta diretamente a Deon se é necessário chamar um médico imediatamente. O conde recusa educadamente, afirmando que está bem. Enquanto isso, ele pensa que precisa se explicar antes que a situação saia do controle. O príncipe, em meio ao alvoroço, lança a teoria de que aquilo é resultado da maldição do rei demônio, ecoando murmúrios de superstição que atravessam o salão. O imperador, sério, concorda que, se for verdade, até mesmo o médico real estaria impotente diante disso. Enquanto isso, Deon sente o peso da situação e percebe que suas oportunidades de se explicar estão se esvaindo rapidamente. Decidindo-se pela ação, ele opta por uma saída estratégica, fingir-se indisposto e retirar-se, já que conseguiu o que queria ao se encontrar com o imperador. Deon inclina-se com cortesia diante do imperador e, com uma voz calma e controlada, sugere que seria prudente retornar para casa. Internamente, ele reconhece que o peso do estresse pode estar começando a afetar seu corpo, ainda mais com a tensão do momento. Então, ele começa a se desculpar por não poder ficar até o final do banquete, mas, nesse momento, sente uma forte tontura. Surpreendendo até mesmo o imperador, ele começa a desvanecer lentamente, seu corpo cedendo à fraqueza enquanto ele desaba. Contudo, em um gesto rápido, uma mão firme alcança seu braço, impedindo sua queda iminente. Deon sente um alívio momentâneo e direciona seu olhar para quem o amparou. Enquanto se prepara para expressar sua gratidão pela ajuda, Deon percebe que foi seu próprio irmão, Cruel, quem o salvou. A situação coloca Cruel em uma posição desconfortável, embora ele mantenha sua expressão imperturbável, como se nada estivesse acontecendo por dentro. Com um tom carregado de ódio, Deon disparou para Cruel que não precisava de sua ajuda de forma alguma, questionando internamente o motivo de seu irmão estar se comportando dessa maneira. Deon, impregnado de ódio, relembra os 8 longos anos na guerra, nos quais Cruel foi um dos alvos de sua vingança. Como ousa agora fingir que se importa com ele? De repente, seus pensamentos são interrompidos quando o imperador gentilmente toca seu ombro e o chama pelo nome. O imperador diz que Deon realmente aparenta estar mal e que será melhor que ele vá para casa. O protagonista ainda com raiva sente que está sendo mandado embora pelo imperador e que isso normalmente seria considerado um insulto. Com um gesto educado de desculpas, ele se retira do salão, refletindo que, no seu caso, a sugestão do imperador não foi um insulto, mas sim um ato de consideração. Pois ele tem a sensação de que não suportaria muito mais daquilo. Ainda na presença do imperador, o Duque Luster lança um olhar perspicaz em direção a Deon enquanto este se afasta do banquete. Por um breve momento, uma sombra de tristeza passa pelo rosto de Cruel ao testemunhar a partida de seu irmão. O Duque Luster, com seu olhar perspicaz, observa maliciosamente a reação de Cruel diante da partida de Deon. Até o próximo episódio. Para novas atualizações, não deixe de se inscrever no canal.